Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao terceiro dia desta que é a 9ª Conferência de Valor APA, com o tema Construir o Futuro da Saúde. Iniciaremos este terceiro dia com a APA Talk Saúde Global, o que aprendemos e qual a agenda para o futuro. Temos a honra de contar com a ilustre presença do Sr. Dr. Paulo Portas e moderação do Chairman da Conferência, Dr. José Carlos Lopes Martins. Seguidamente, às 10h30, serão apresentados os resultados do Barómetro dos Internamentos Sociais de 2021. Às 12 horas, teremos a honra de lançar o Handbook de Integração de Cuidados, a terceira obra da linha editorial Gestão em Saúde em Portugal, uma parceria APA e Almedina. No período de a hora de almoço, contaremos com o podcast Pergunta Simples, da autoria do jornalista Jorge Correia, que convida Dr. Luís Campos. Durante a tarde, teremos ainda uma sessão dedicada a Healthcare Solutions e 2 plenárias temáticas, a primeira no âmbito do capital humano e a segunda no âmbito do financiamento baseado em resultados. A encerrar o dia de hoje, contaremos com uma plenária dedicada ao Prémio Saúde Sustentável. Senhoras e senhores, convosco, Dr. José Carlos Lopes Martins. Bom dia, senhoras e senhores. Sou Dr. Paulo Portas, muito obrigado pela sua presença, disponibilidade, empenho e interesse em assuntos tão importantes como aqueles que a 9ª Conferência de Valor da Associação irá tratar. Caro Alexandre Lourenço, onde quer que estejas, apresentar o Dr. Paulo Portas é, ao mesmo tempo, difícil e fácil. Difícil porque seria um exercício extenso, longo, a referir os cargos e funções desempenhadas pelo Dr. Paulo Portas. Desde jovem jornalista talentoso e irreverente, até aos mais altos cargos do país, sempre desempenhados de uma maneira notável. E fácil porque o Dr. Paulo Portas é uma personalidade amplamente reconhecida, diria, ainda que jovem, um senador, com intervenções sempre estruturadas, baseadas na sua mundivisão, nas lições aprendidas, com uma abordagem estratégica e com contributos decisivos para a sociedade. Mais recentemente, durante a pandemia, o Sr. Paulo Portas teve e tem tido um papel pedagógico, do meu ponto de vista, absolutamente essencial. É uma voz de referência no meio da cacofonia que, embora um bocadinho mais batida, continua a existir, e tem elevado a saúde como uma questão organizacional, é certo, mas fundamentalmente, na sua ótica, uma questão social e uma questão económica decisiva para a vida das sociedades. E é nesse sentido que todos temos uma enorme expectativa relativamente a esta conferência, Saúde Global. O que aprendemos, sistematicamente, Paulo Portas refere a necessidade de extrairmos lições das vivências que vamos tendo, quer em períodos chamados de normalidade, quer em períodos de maior crise, e aqui as crises têm oportunidades, e sobretudo precisamos urgentemente de passar a uma fase de ter uma agenda construída e uma agenda construída a longo prazo. E é neste sentido que estou seguro que o Sr. Paulo Portas trará para todos nós reflexões importantíssimas nesta sua conferência. Muito obrigado mais uma vez. Relembro que, com a generosidade do Dr. Paulo Portas, abre um tempo de debate e que será interessante. Temos 1 hora. Portanto, apelo a todos para não só estarem com atenção, o que é natural, mas também para debaterem vivamente pontos que sejam e que considerem importantes. Muito obrigado mais uma vez, Dr. Paulo Portas, pela sua disponibilidade. Vou só ali, uma questão de...
Dr. Lopes Martins, muito obrigado pela companhia e pela apresentação. Queria agradecer também à Associação, à PA, e em particular ao Dr. Alexandre Lourenço, com quem concertei que haveria 2 temas que eu procuraria abordar hoje como contributo, que não é nem de um médico, nem de um farmacêutico, mas é de uma pessoa que, com alguma experiência e uma obsessão pela leitura e por tentar perceber o que conhecemos pelo mundo fora, extrai lições que podem ser úteis para a reflexão. Mas não queria deixar de começar por sublinhar o serviço público que está na tradição da Associação dos Administradores Hospitalares e que foi exponencialmente revelado durante a pandemia. E isso é um agradecimento que eu, como cidadão e cliente da Organização da Saúde, por razões familiares muito próximas, pude testemunhar durante o ano de 2020 e ainda em 21. E devo dizer que, por exemplo, a vossa ferramenta ADAPT, que se transformou numa ferramenta exportável e importada por outros e com reconhecimento da Organização Mundial de Saúde, a mim, que tinha que procurar encontrar um racional que desse simultaneamente uma sensação de cuidado e alguma de esperança durante o tempo pandémico, a mim ajudou-me muito essa ferramenta a perceber, semana após semana ou quinzena após quinzena, o planeamento necessário dos recursos humanos, as disponibilidades existentes, a evolução possível do vírus e dos contágios e a sua pressão sobre os serviços de saúde, que no fim do dia era evidentemente o racional que teria que presidir a todas as opções. E, nesse sentido, a ADAPT, criada pela APA, ajudou-me muito a perceber a evolução diária da pressão, a evolução constante da pressão sobre o sistema. Eu não queria deixar de fazer esta referência, que é um elogio e um agradecimento, ao mesmo tempo que imagino, até pela experiência testemunhal que tive, a capacidade e a convocação que os administradores hospitalares tiveram de, em muito pouco tempo, com flexibilidade, terem de alterar processos e organizações para dar respostas melhores a uma circunstância pandémica absolutamente excepcional, mas ciclicamente repetida. E por isso também deixava esta nota. Os 2 pontos que eu concertei com o Dr. Alexandre Lourenço andam à volta de um conceito que os ingleses chamam lessons learned, e que o Dr. referiu e ao qual eu atribuo a maior importância. Eu costumo dizer que uma pandemia desta natureza implica gerir o desconhecido. E durante muito tempo o que nós não sabíamos era largamente superior ao que sabemos. Se há uma vantagem hoje sobre aquilo que aconteceu há um ano, é que nós ainda não sabemos tudo, nomeadamente sobre a origem do vírus, mas já sabemos muito mais do que sabíamos há um ano atrás. E isso faz toda a diferença quando os decisores têm que tomar decisões. Há um princípio que nós não cultivamos muito nos países latinos, mas que devíamos cultivar. O princípio das lições aprendidas. E o princípio da comparabilidade com experiências que são piores ou que são melhores do que as nossas. E nessa matéria eu farei alguma reflexão, chamaria a atenção só para situar o contexto, que em matéria de lições aprendidas eu dou por absolutamente seguro que a capacidade de decisão antecipada foi o elemento que mais distinguiu
a capacidade de gestão dos asiáticos em relação aos europeus e aos norte-americanos nesta pandemia. Não estou a falar da Ásia não democrática, estou a falar de países da Ásia democrática e que, nomeadamente, para começar com uma provocação um pouco heterodoxa para efeitos ocidentais, foram provavelmente os únicos que conseguiram fazer o tracing dos contágios em tempo real e competitivo com o vírus. O Ocidente andou sempre atrás e a Ásia conseguiu fazê-lo digitalmente, certamente de forma intrusiva, mas nos países democráticos, votada nos respectivos parlamentos, que em circunstâncias excepcionais de pandemias, não esquecer que a Ásia tinha memória pandémica relativamente ao SARS 2002-2003 e de que é preciso assumir certos poderes que são excepcionais para conseguir que o tracing, que o rastreio dos contágios não ande demasiadamente à frente daqueles que têm que garantir a segurança da vida das pessoas e do tratamento dos doentes. Isso é uma grande diferença. Eu dou sempre um exemplo que a mim me impressiona imenso. Não vou entrar na discussão sobre qual é o estatuto jurídico de Taiwan, mas como todas as pessoas sabem, Taiwan está em frente à China continental, onde tudo começou. Os primeiros testes, ainda genéricos, que Taiwan fez para rastrear os voos que chegavam de Wuhan ao aeroporto de Taipei foram feitos no dia 31 de dezembro de 2019. 23 dias antes de a China comunicar, ou 22 dias antes de a China comunicar à Organização Mundial de Saúde que havia uma circunstância epidémica com transmissão entre humanos. 5 dias depois dessa decisão, a Coreia do Sul ativou todo o seu mecanismo de produção de equipamentos médicos e dos seus 600 postos de testagem. Isto chama-se Early Decision Making. O facto de a Ásia ter decidido depressa, e repito, não estou sequer a falar da China, quem decidiu com rapidez e certamente alguma severidade, nunca chegou a fechar completamente a economia. Poupou vidas e poupou perdas económicas. Os números estão aí para o demonstrar. O outro exemplo muito interessante, com o qual nós, europeus, deveríamos aprender muito, é o que permite que os Estados Unidos, depois de uma experiência de saúde pública calamitosa, mas os europeus também não têm muita autoridade para criticar terceiros quanto a rácios de fatalidades ou rácios de contágios. Mas é porque é que os Estados Unidos conseguiram dar um passo gigante em frente do ponto de vista dos fornecimentos de vacinas e puderam transformar-se no país, na economia grande do mundo, com maior rácio de vacinação. Não tem a ver apenas com o facto da maioria das companhias farmacêuticas envolvidas serem americanas. Isso é um facto, mas não é isso que explica tudo. O que explica a diferença com a Europa é que os norte-americanos, com o seu pragmatismo, financiaram a investigação e o desenvolvimento das vacinas desde o primeiro dia. Financiaram os ensaios clínicos 1, 2 e 3. Financiaram a disseminação da produção, enquanto os europeus chegaram à mesa das negociações com as farmacêuticas apenas no momento da compra e não da investigação, desenvolvimento e produção da vacina. Ora, quando se financia com risco de perdas, e houve muitas, a gente fala muito nas companhias que conseguiram chegar ao RNA mensageiro ou às outras vacinas, mas não falamos das companhias que ficaram para trás e pelos largos milhares de milhões de euros ou dólares que foram investidos sem resultado palpável. A verdade é que, por terem financiado a investigação e o desenvolvimento, os ensaios e a produção,
Os americanos, que gastaram nessa matéria 4 vezes mais do que os europeus, tiveram, obviamente, acesso a fornecimentos privilegiados. Quem paga a investigação, obviamente, pede um retorno do ponto de vista do fornecimento, e foi isso que aconteceu. Comparem o que, em todo caso, como um passo em frente, porque também não tínhamos essa tradição, os europeus investiram na questão das vacinas, é 4 vezes, um pouquinho menos, 4 vezes inferior àquilo que os americanos, público e privado, colocaram na investigação e desenvolvimento das vacinas. Nós não nos podemos admirar, portanto, que a vacinação tenha sido muito mais rápida nos Estados Unidos, até chegar ao ponto de não conseguir vacinar os negacionistas. E também não nos podemos admirar que os custos económicos da pandemia sejam, nos Estados Unidos, metade do que foram na Europa. Chama a vossa atenção que o PIB americano caiu 3,5%, o europeu 6,6%, e que este ano os Estados Unidos crescerão à volta de 6,6% e a Europa um pouco acima de 4%. Essas coisas fazem toda a diferença. A propósito de lições aprendidas. Mas os temas que me trariam aqui hoje, que eu queria partilhar convosco, têm a ver com uma das questões absolutamente estruturais para pensar Portugal a longo prazo. E Portugal merece ser pensado a longo prazo, até porque é das nações mais antigas, com fronteiras estáveis neste mundo, e seguramente na Europa, a mais antiga. E há um tema que em Portugal nunca se discute, mas que é um critério auxiliar para nós percebermos o que é que vai ser o Portugal do futuro. E o futuro não é logo à noite, nem amanhã de manhã. Pode ser assim na civilização digital. Mas o futuro, com políticas públicas pensadas a longo prazo, é o que é que vai ser Portugal daqui a umas décadas. E qual é o caminho que nós vamos fazer e que conseguimos ou não controlar para melhorar as respostas face a tendências que são constantes. Eu passei os últimos 2 dias, por causa deste nosso encontro, a ler o muito bem feito relatório do aging, do envelhecimento, que a Comissão Europeia publica todos regularmente e que saiu em maio deste ano. Eu costumo dizer, quando me perguntam mas que problemas é que acha que Portugal vai ter daqui a 20 anos, eu posso ter muitas dúvidas, mas há 2 certezas que tenho. Envelhecimento da população, dificuldades no acesso à água. Mas isso é tema para outros debates ou conferências. Estes 2 temas, envelhecimento e acesso à água, eu tenho a certeza que estão no horizonte das nossas dificuldades e, portanto, têm que estar no centro das nossas capacidades e da nossa imaginação para melhorar as nossas circunstâncias. Em Portugal, vocês com honestidade digam-me se isto é verdade ou não. Em Portugal, o tempo investido, não é gasto, investido no espaço público para discutir demografia é quase inexistente. Ora, a demografia não é apenas uma categoria economicamente muito relevante. Por exemplo, para medir a estabilidade do nosso crescimento e a potencialidade do nosso crescimento, mas a demografia é absolutamente crítica para perceber o que vai ser o cidadão cliente dos serviços de saúde em Portugal daqui a 10, 20, 30, 40 anos. E se nós não pararmos para pensar, no meio desta agitação excessiva, nos dados objetivos dos demógrafos, nós não conseguimos corrigir a rota do ponto de vista da definição a médio e longo prazo de políticas de saúde que cada vez mais farão bissetriz, fronteira, como de um lado para o outro da rua, com as políticas sociais. E, portanto, cada vez mais, embora tenham caminhos, tenham especificidades muito diferentes, o Estado é, em grande medida, prestador nos cuidados de saúde, o Estado é, essencialmente, financiador nas redes de apoios sociais, são 2 funções diferentes, mas a natureza dos números, e os números são teimosos, e fazem o seu caminho,
mandam-nos alertas, e se nós não percebermos os alertas, voltam a alertar-nos com uma cor já diferente, os números apontam para uma crescente necessidade de conjugar as políticas de saúde com as políticas sociais. Sobre isto, não tenho nenhuma dúvida e gostava de partilhar convosco alguns dados deste relatório mais recente sobre o envelhecimento da Europa. A Europa é o continente mais velho do mundo. Comparem a idade média de um europeu com a idade média de um africano e ficarão absolutamente surpreendidos. A de um africano inferior aos 20 anos, a da Europa a caminho dos 50, a idade média. Mas queria partilhar convosco alguns dados, às vezes são bastante impressivos, mas não queria deixar de os partilhar convosco e tirar depois as consequências do ponto de vista da tal bissetriz entre políticas de saúde e políticas de apoios sociais. Como sabem, do ponto de vista, o grande fator de transformação demográfica no planeta é a reversão das taxas de crescimento demográfico ou de decréscimo entre a Europa e a África. Tudo mais é relativamente constante. Em 1950, o planeta tinha 2,5 mil milhões de habitantes e os europeus eram 22%. Em 2050, um século depois, o planeta terá 9,6 mil milhões de habitantes e os europeus serão apenas 8%. Qual é o fator que muda? É que os africanos eram 9% em 1950 e serão 39%, quase a par da Ásia, no final deste século. O panorama é, portanto, muito preocupante em relação ao envelhecimento da Europa como um todo. E eu quereria especificar que o caso português, como o italiano e alguns outros, constituem os casos mais severos do ponto de vista de declínio demográfico. Comecemos pelo que é bom, mas constitui obrigação. É um fator em si mesmo muito bom, mas as pessoas não podem dormir na forma em cima dos louros desse progresso do Estado Social e do modelo social europeu. A Europa é o continente onde se vive mais tempo. E isso, num momento em que é fácil e justo criticar muitos limites e ineficiências do nosso modelo social na Europa, tem a ver com a construção, com a reconstrução da Europa do pós-guerra e com a qualidade de vida que foi possível proporcionar. Os europeus são, de longe, os que vivem mais, por mais tempo, sobretudo as mulheres. A esperança de vida média na União Europeia é hoje a esperança de vida masculina na União Europeia é de 78,7 anos hoje e será de 86 anos em 2070. Em Portugal, a esperança de vida masculina é de 78,6 anos, hoje será de 85,7 em 2070. Portanto, relativamente bastante parecido com a média europeia. Na esperança de vida feminina, que é superior, ela já é de 84 anos hoje e será de 90 anos em 2070. Em Portugal passará de 84,8, quase 85 anos, esperança de vida média das mulheres, para 90,5 em 2070. E, portanto, há mais esperança de vida, vive-se mais tempo, isso é em si mesmo bom, constitui obrigações, porque também coloca o desafio de uma sociedade completamente diferente daquela que nós estamos habituados a reconhecer. Onde é que as coisas começam a ser preocupantes? Começam a ser preocupantes no cálculo populacional sobre Portugal,
nós somos hoje 10,3 milhões, com alguma ajuda do saldo migratório, seremos 8,9 milhões de portugueses em 2060, 8,5 milhões de portugueses em 2070. A queda é mais severa do que a média das quedas na Europa. Qual é a percentagem de portugueses com 25 a 54 anos, a que os técnicos não sei porquê chamam primeira idade, algo otimista, do ponto de vista semântico? Qual é a percentagem de portugueses com 25 a 54 anos sobre o total da população? Vai descer de 40% para 32,5%. Claramente abaixo da média europeia. E qual é a percentagem de portugueses que constituirão a chamada população laboral? Essa vai dos 20 aos 64 anos. Descerá de 59% para 49%. Ou seja, mais de metade dos portugueses não serão população laboral. Teremos, nesse momento a que o relatório reporta, a terceira população mais velha da União Europeia, mas atenção, no grupo 65 ou mais anos, atualmente representa 22% da sociedade portuguesa, representará 33%. 3 pontos acima da média da União Europeia. Se pensarmos, se quiserem, na população idosa mais ou mais idosa, que são acima de 80 anos, já em 2060 nós seremos o segundo país com uma população mais idosa, mais relevante. Chama a atenção, eu vejo a geração dos meus pais quando olho para estes números. As pessoas com mais de 80 anos são neste momento 6,5% da população. Serão 15,2%. Só há um país onde este envelhecimento é mais grave do que o português, que é a Itália. Mas isto muda estruturalmente a natureza da sociedade portuguesa. A força laboral do país passará de quase 5 milhões de pessoas, 4.993.000 atualmente, para 3.600.000 portugueses. Para não vos cansar, limitaria apenas, faria ainda algumas referências quanto aos chamados rácios de dependência. Começando com um que impressiona muito. Qual é o chamado rácio de dependência, portanto, a percentagem dos portugueses com mais de 65 anos em face e em contraste com os que estão em população laboral? Subirá de 37,3% para 67,3%. Isto diz-vos alguma coisa sobre a dimensão dos problemas sobre os quais nós teremos que pensar. E o rácio económico da dependência, que é a população inativa sobre a população empregada, nós já estamos acima. A população inativa já está inativa. A população inativa atualmente já é superior àquela que é. Tem um rácio de dependência económica superior face àquela que está empregada. E passaremos dos atuais 114% para cerca de 140%. O número de pensionistas do lado público, apenas do lado público, subirá de 2,3 milhões para 2,9 milhões. E chama a vossa atenção que a taxa de substituição das pensões no momento da reforma, segundo o relatório da Comissão Europeia, embora tenha uma evolução mais favorável no curto prazo, está atualmente em 74%, mas cairá para 41,4% nos termos do relatório da Comissão Europeia. No final desse caminho, como diriam os americanos, Houston, we have a problem.
não é nem de esquerda nem de direita, não é dos mais velhos nem dos mais novos, é da nação como um todo e do que nós vamos ser, já que já somos Portugal há tantos séculos. Nós vamos ter consequências gerais e depois as da saúde. Nós vamos ter cada vez menos, se estas tendências demográficas se mantiverem, nós vamos ter cada vez menos ativos para financiar cada vez mais idosos que viverão, felizmente, cada vez mais anos, dando-se o facto de, tendo a esperança de vida aumentado como aumentou, esses idosos, cada vez mais, vivendo cada vez mais anos, terão cada vez mais consumos de saúde. E este é o primeiro problema, é uma equação muito difícil de resolver. Num sistema previdencial que é essencialmente de repartição e não de capitalização, é muito difícil conseguir um resultado bom desta equação. Menos ativos, são eles que financiam o sistema previdencial dos atuais reformados, que serão no futuro cada vez mais, que viverão cada vez mais anos com cada vez mais consumos de saúde. Este é o problema. O segundo é que isto gerará, a partir de um momento que o relatório da Comissão Europeia estima que esteja perto de 2040, um problema de resposta equitativa, ou se quiserem, basicamente equitativa, na taxa de substituição das pensões relativamente ao último salário, porque o gap com as gerações mais novas será enorme relativamente ao que conhecemos hoje, se não fizermos nada. E isso é outra boa razão. Um mínimo de equidade entre gerações e de solidariedade intergeracional para tentar corrigir este caminho, sabendo nós que o salário médio em Portugal é baixo, relativamente à Europa. A nossa produtividade também é baixa em relação à Europa, e as duas coisas não deixam de estar ligadas, mas nós temos que fazer alguma coisa, porque não podemos passar de uma geração para outra de uma taxa de substituição das pensões de 74% para uma de 41%. E, portanto, também tem uma consequência intergeracional do ponto de vista do que o sistema previdencial é capaz de gerar. Repito, um sistema previdencial que, em Portugal, é essencialmente de repartição. Nós deveríamos ter uma modalidade e uma possibilidade de capitalização para, entre outras coisas, prevenir estas consequências, feita com o cuidado de não lesar o financiamento de curto prazo. Mas, acima disto tudo, depois também temos, eu deixo apenas esta nota, estes números demográficos que eu vos disse, provam, eu tenho dito muitas vezes e estou muito à vontade, porque acho que é um problema de racionalidade antes de tudo mais. Também é um problema de humanidade, mas é um problema de racionalidade. Nós não temos a opção zero em matéria de imigração. As políticas de família demoram muito tempo a produzir resultados porque se confrontam com alterações estruturais na sociedade, no mercado de trabalho, no mercado habitacional, na urbanização das sociedades, que têm um peso constante muito próprio. Eu lembro-me sempre, a chanceler alemã, ao fim de 20 anos de governo, de políticas familiares bastante audaciosas, conseguiu contribuir para uma modificação do índice de fertilidade do número de filhos por mãe de 1,4 para 1,6, o mínimo para renovar as gerações é 2. Nenhum país europeu atinge neste momento esse mínimo. O último que o tinha era a França e deixou de o ter. Mas estas consequências, portanto, nós não temos a opção migratória zero, isso é uma fraude intelectual, além de que é duvidoso que fosse uma boa opção. Mas, sobretudo, nós temos, a margem de manobra que temos nessa matéria é procurar escolher a imigração que queremos e, eventualmente, face àquela que desejamos menos. Mas não temos possibilidade de equilibrar demograficamente e economicamente o país
sem considerar também o fator migrações. Na área da saúde, o problema é um problema grande e interessante. É um problema que vai abranger a qualidade dos serviços que somos capazes de prestar, pela sua diversidade e acentuação do fator crónico na sociedade portuguesa, do financiamento do sistema, da reorganização e descentralização que somos capazes de fazer e da imaginação que temos para as parcerias e os acordos que são imprescindíveis para este problema ser regulável. Eu vou-vos dar uma coisa a que eu estou muito atento e que nós vamos ter uma crescente consequência deste envelhecimento acelerado, não só europeu, mas português. O tempo vai registar cada vez mais uma forte prevalência das doenças relacionadas com as demências. Para vos dar apenas um exemplo. Em 2000, as demências eram a 17ª causa de morte em Portugal. Há 5 anos atrás, já eram a 6ª. Vejam a evolução vertiginosa que estes fatores determinam. Nós somos, aliás, nessa matéria, o 4º país da OCDE com mais casos de demências por 1000 habitantes. Estima-se que daqui a uns anos teremos que gerir, tratar, acompanhar mais de 300 mil cidadãos nessas circunstâncias. E isto coloca muitos problemas, como sabem. O nosso sistema, como estava aqui a conversar com o vosso chairman, é essencialmente orientado para os episódios, é essencialmente, se quiserem, enfim, com humildade de quem não é profissionalmente do setor, é um sistema muito pensado para agudos e a sociedade portuguesa vai transformar-se numa sociedade crescentemente de doenças crónicas, múltiplas e continuadas. O que constitui um desafio enorme à atual organização dos serviços de saúde. Nós vamos viver numa sociedade onde, aliás, é outro ponto que eu considero relevante, a partir dos 60 anos, há muita data sobre isso, até antes, mas a partir dos 60 anos, de forma muito nítida, nós vamos ter uma população de doentes que não têm uma doença. Nos casos mais extremos, têm 7 ou 8, 6 ou 7, 5 ou 6, 4 ou 5. Ou seja, a resposta é múltipla. E vamos ter um seríssimo problema, já o temos, com certeza, a que temos que dar uma resposta de qualidade num domínio muito sensível, que é o da saúde mental. E isso a pandemia agravou, como nós sabemos. Este relatório do Aging também analisa as consequências sobre o financiamento. E há nós vamos viver num paradoxo. Não é tanto um paradoxo, mas parece. Nós teremos menos população e menos contribuintes para financiar uma despesa em saúde que inexoravelmente vai crescer e subir. Ou seja, com menos população vamos ter mais despesa de saúde. Isso está escrito nas estrelas e nos livros e obriga a um grande rigor na administração dos recursos e não se esqueçam que, por causa dos nossos próprios compromissos internacionais, se há um crescimento da despesa em saúde nas próximas décadas, alguma outra despesa será comprimida. E, portanto, queria chamar a vossa atenção que, no caso de referência assumido pela Comissão Europeia neste relatório, nós cresceremos a despesa, Portugal terá um crescimento da despesa em saúde que andará dos atuais 5,7% do PIB, dados de 2019, para os 7,2% do PIB já em 2050. Não é uma alteração pequena, pelo contrário.
E num cenário de risco, nós passaremos dos atuais 5,7% do PIB, 2019, para 7,3% já em 2040, que serão 8% em 2050. Não é uma pequena transformação. Isto leva a imensas questões, como se imagina, questões que muitas vezes cruzam a tal bissetriz entre política de apoios sociais e política de saúde. Houve, aliás, durante a pandemia, casos bastante dolorosos que mostraram a insuficiência da atual regulação destas relações. O mais famoso aconteceu no Alentejo, todos temos memória disso. Mas temos de aprender com os factos e com os erros. Repito, a necessidade de articulação, eu não vou colocar questões orgânicas que talvez estejam na moda, mas há uma coisa que eu tenho a certeza. Com estas perspectivas demográficas, é obrigatório articular, complementar e dialogar em permanência saúde, segurança social. Isso não é uma tradição fácil, mas vai ter que ser um futuro eficiente. Deixo-vos perguntas como meditações. É possível manter o atual modelo de lares como o enquadramento legal que praticamente dispensa os cuidados médicos permanentes estabelece? Nós vivemos o que vivemos e alguma coisa temos que aprender. Se há um fator que é, a meu ver, muito penalizador, não é só em Portugal. Foi em Espanha, foi em França, chegou até aos países nórdicos. A maior fratura social, repito, a maior fratura social da pandemia foi a descoberta, a evidência de como nós tratamos as pessoas mais velhas na Europa. E temos que pensar nisso. Há um documento muito interessante da União das Misericórdias sobre o envelhecimento e a política sénior do futuro, cuja leitura eu recomendo. Mas, evidentemente, tem que haver uma maior densificação do ponto de vista de instituições como os lares relativamente aos cuidados de saúde. Por outro lado, há uma pergunta em aberto, que começa por ser uma pergunta à disponibilidade das famílias e não apenas às propostas do sistema, que é se todos os cuidados relativos ao envelhecimento têm que ser obrigatoriamente institucionalizados, ou institucionalizados tão cedo. Ou seja, onde é que está a fronteira do que podemos fazer com cuidados domiciliários de qualidade? E se temos recursos para isso. Depois há uma outra coisa que eu sendo um fervoroso adepto do Estado-nação e não fazendo concessões em questões que são do Estado-nação e de mais ninguém, sou um fervoroso adepto da descentralização quanto à capacidade de fazer melhores soluções locais para servir melhor populações locais. E, portanto, outra coisa que temos que integrar nesta equação, sobretudo nesta área dos cuidados domiciliários, é qual é a possibilidade de, ou nos cuidados domiciliários, ou da evolução das instituições, é qual é o papel das autarquias e dos parceiros locais na melhoria e na reestruturação e reforma deste sistema. Por outro lado, eu acho que é inevitável, isso existe de alguma forma, pelo menos parcialmente no plano de resiliência, mas eu chamo a atenção, tenho muito orgulho em ter contribuído, até por ter beneficiado da experiência de uma deputada que sabe muito dessa matéria, a doutora Isabel Garriça Neto. Nós temos que dar um passo a sério, que é um passo
tão importante como ter uma lei, mas que vai muito além do que uma lei pode fazer em matéria de cuidados paliativos numa sociedade a envelhecer. E, portanto, nós já temos os continuados e os paliativos naquela fronteira dos curtos, médios e de longa duração, mas nós ou assumimos os cuidados paliativos não como um adereço, mas como um ponto nuclear da nossa resposta, ou estaremos a falhar alguma coisa. Também devo dizer com toda a franqueza, nós não vamos ter. Eu lembro-me sempre do momento, lembro-me de um sábado muito doloroso, em que todos os serviços, no momento mais, já estou a terminar, no momento talvez mais doloroso da pandemia, no nosso inverno, no nosso início de 2021, e lembro-me de um sábado onde eu acho que tentei, esperei, o público, o privado, o social, o associativo, e não conseguia arranjar uma ambulância para transferir uma pessoa. Isso para mim foi uma evidência quase pessoal de como numa circunstância de emergência como o Covid, o sistema colapsou como um todo a certo passo. E, portanto, é muito exíguo, muito insuficiente e, em certo sentido, muito egoísta, nós, no meio de uma emergência, ainda estarmos com discussões sobre se é o público que é tudo, ou se o privado pode ter um lugar, ou sobre se o social tem alguma dignidade. Isto não faz sentido nenhum em circunstâncias de emergência. Nós precisamos do sistema como um todo, é preciso que as partes se respeitem. Nós não podemos dispensar a oferta devidamente regulada e contratualizada que os privados e os sociais possam oferecer. E, repito, se esta pandemia mostra alguma coisa, é a insuficiência do discurso estritamente ideológico para lhe dar resposta. E, portanto, sejamos pragmáticos. Reconheçamos com humildade as nossas exiguidades e procuremos colaborações. Talvez este recente relatório do Tribunal de Contas venha despoluir ideologicamente a questão e a gente passe a olhar para custos, benefícios, índices de satisfação, o que é que cada modelo pode oferecer. A concorrência entre modelos é saudável porque melhora a performance do ponto de vista do serviço que se presta à população. O Estado regulador tem que ser evidentemente exigente. Mas, com toda a franqueza, nós vamos precisar de parcerias entre o SNS e as instituições sociais e vamos precisar de parcerias, parece, entre o público, o privado e o social. Se queremos preparar o país para uma sociedade mais envelhecida, que vai precisar mais anos de mais cuidados de saúde, não necessariamente todos concentrados no hospital. Terminaria com um facto que eu também acho que é também é relevante no vosso ambiente de administração hospitalar, que é aproveitemos para melhorar o que o teletrabalho pode fazer por nós, do ponto de vista da eficiência da organização e do serviço prestado em tempo. Aproveitemos para pensar na digitalização dentro dos limites constitucionais, na digitalização da data clínica, do ponto de vista da constituição dos dossiês das pessoas. E, portanto, devemos pedir ajuda ao que as ferramentas digitais nos permitem melhorar, nomeadamente ter interoperabilidade decente entre os sistemas de informação e os sistemas de gestão. Tudo isso são questões que eu acho que podem progredir e têm que progredir desta matéria. Eu lembro a vossa... Nunca se esqueçam, quando as pessoas perguntam, mas porquê é que Israel conseguiu ter a maior taxa de vacinação do mundo? Pode haver muitas razões, mas há uma que é seguramente deles e de mais ninguém. Eles tiveram a inteligência de fazer um acordo com a Pfizer para partilhar de forma anonimizada a informação pós-vacinação de 5 milhões de cidadãos cujos dossiês clínicos estão digitalizados. A Pfizer não conseguiria isso de nenhuma outra maneira. E é por isso, e em grande medida por isso, que nós sabemos alguma coisa sobre a supervisão pós-vacina, relativamente aos efeitos do ponto de vista de género, do ponto de vista de grupos etários, etc.
foi esse sentido de inovação. Eu tenho a digitalização da data clínica e vou negociar com a farmacêutica que tem maior capacidade de fornecimento. Eu dar-lhes dados anonimizados e eles darem-me mais vacinas, que permitiu, entre outras razões, que Israel tenha a situação que tem nessa matéria. Portanto, inovar, inovar, inovar e perceber a sociedade onde vamos viver. Eu agradeço a vossa atenção, excedi um pouco o tempo que o Sr. me teria destinado, mas era o que eu queria partilhar convosco sobre o Portugal do futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Paulo Portas, pelo dramático alerta sobre a evolução demográfica. Pouco pensamos nisso e pouco elaboramos decisões sobre isso. É premente em todos os sentidos, sociais, culturais, civilizacionais, mas o impacto na saúde que o doutor referiu é também ele dramático. Estamos numa conferência que se propõe construir o futuro da saúde. É imperiosa e aqui um desafio adicional para a direção da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares de acentuar, sublinhar, dramatizar, se for o caso disso, esta evolução e o impacto que ela tem em tudo, mas especificamente naquilo que nos compete enquanto associação, à organização dos cuidados da saúde. O Sr. Paulo Portas referiu a situação e o modo e o modelo atual de tratamento por episódio. Estamos ainda nisso quando a realidade se alterou completamente. Ou damos esse passo ou a obsolescência do sistema de saúde, e falo no sistema de saúde no sentido global que o Sr. Paulo Portas aqui referiu, nos trará, de facto, um gap entre as necessidades da nova população, uma população com multipatologia, com cronicidade, a que respondemos de uma forma perfeitamente inadequada. Eu tenho grande esperança que a 9ª Conferência seja internamente para aqueles a quem compete a organização dos serviços de saúde, seja um ponto de partida e a construção de uma agenda para o futuro. Não sei se isto deixou de me dar qualquer referência sobre questões. Sr. Araújo Correia, faz favor, suponho que este alerta do Dr. Paulo Portas lhe deu e lhe pôs grandes desafios e lhe pôs necessidades de compromissos que a medicina interna tem. É um internista, é o presidente da Associação de Medicina Interna, da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Sr. Paulo Portas, gostei muito de ouvir, como sempre, aliás, mas de facto começou por dizer que estava aqui um bocadinho sozinho, porque não era nem médico nem enfermeiro, mas olha, eu também sou o único médico na sala, também estou mais ou menos sozinho. Mas, de facto, realmente gostei muito de ouvir, porque pôs todas as questões, são muitas. Infelizmente, para nós, trouxe-nos muitos problemas e poucas soluções. Há aqui, realmente, problemas muito sérios e que obrigam, como disse, a escolhas políticas, complicadas de fazer. Como disse, provavelmente há que pôr num lado e tirar do outro. Ou quando pensamos que temos que pôr de um lado, temos que tirar do outro. E isso é preciso uma coragem que nem sempre se tem visto nas decisões políticas que temos. Para não ocupar muito tempo, mesmo porque realmente isto daria quase para toda a conferência, mas eu queria realçar uma frase que disse aqui e que no fundo para mim é chave. Era no fundo de que a doença ou os doentes iriam evoluir para doenças crónicas, múltiplas e continuadas. Isto é, nós temos um sistema, todo ele, que está baseado na doença aguda, no episódio, ou então na descompensação aguda de uma doença crónica. E não temos soluções nenhumas pensadas no doente crónico complexo,
que se mantém e que não se pode dar alta. Ora, eu, há cerca de um ano, no Congresso Europeu, ouvi uma colega dinamarquesa e ficou-me essa ideia, porque eu acho que temos que evoluir nesse sentido. Porque, antes de mais nada, é eficiente. Isto é uma coisa que custa menos dinheiro do que o que parece, que é a evolução da boa experiência que temos da hospitalização domiciliária para o doente agudo, mas transformá-la, porque realmente estes doentes são muito complexos, portanto, isto não são doentes normais, são doentes complexos, mas mantê-los em casa. E a experiência dinamarquesa, fundamentalmente, uma das coisas que realça, claramente, é que os doentes com demência atrasam muito mais e mantêm a sua autonomia se mantiverem na casa deles, se não os institucionalizarmos. Mas temos que ter equipas hospitalares com capacidade, que pode ser de paliativos, que pode ser de doença respiratória crónica, que pode ser de insuficiência cardíaca, mas que vão à casa dos doentes e que não têm necessidade de lhes dar alta. Mantêm esse acompanhamento para que as famílias estejam confortáveis de que estão a dar o melhor tratamento. É preciso que os administradores hospitalares também descubram, porque em Portugal só se faz, seja o que for, com financiamento. É preciso haver uma fórmula que são cuidados de saúde de altíssima qualidade, mas que não são centrados no hospital, não são centrados no centro de saúde, mas que vêm de cima e que fazem o tratamento global. E é preciso essa fórmula organizacional. Mas realmente gostei muito de ouvir. Muito obrigado, Dr. Araújo Correia. Só duas notas. A primeira, para colocar as coisas em perspectiva, vamos lá ver, o aumento muito significativo da esperança de vida feminina e masculina em Portugal e na Europa como um todo é um progresso do nosso modelo. E, portanto, nós só temos que estar à altura do progresso que ajudámos a construir. Essa é que é a questão. Agora, não é ignorável como fator das políticas públicas. De repente, nós transformarmos-nos no país da União Europeia com mais população, mais idosa, acima dos 80, e já nos 2 dígitos. E o que isso quer dizer, do ponto de vista da modificação do sistema. Há um ponto que eu queria chamar a atenção. Há uma alternativa a tirar de um lado e pôr do outro. É crescer mais. É crescer mais. E, portanto, obviamente há mais despesa sobre um produto que também vai crescer. Bom, e isso no modelo da Comissão Europeia está acentuado. Se nós crescermos mais, temos a possibilidade, obviamente, de... Ou seja, se não tivermos um crescimento excessivamente modesto e se não nos habituarmos com uma aspiração a ter um crescimento modesto, podemos, obviamente, providenciar mais recursos. E, portanto, aí é um problema de... Mas estou completamente... E devo dizer-lhe uma coisa. Eu acho mesmo que uma parte do caminho está nos cuidados domiciliários com qualidade e continuidade e regularidade. E, portanto... Mas o sistema não está organizado para isso. Tem que abrir a válvula para isso. Muito obrigado, Dr. Paulo Portas. Só uma nota adicional. Nem precisamos desta vez, precisamos obviamente de investigar e de adaptar, mas existe já abundantes soluções e, sobretudo, doutrina e conceitos bem tratados sobre a Chronic Disease Management. E é isso que temos que aplicar. Aliás, já com soluções iniciadas, mas ainda pouco adaptadas àquilo que aí vem e que hoje, de uma forma muito pertinente, muito aguda e de despertar consciências que o Dr. Paulo Portas nos trouxe com a sua conferência. Muito obrigado pela vossa atenção e passaríamos já à sessão seguinte para cumprir os horários. Não há perguntas digitais. Eu que agradeço. Muito obrigado, Muito obrigado. Dr. Paulo.